E eu vou para 1937. Eu vou falar de um cara que eu já troquei uma ideia aqui com vocês, da mesma forma que o Marcelo já tinha mencionado o personagem dele, que foi o Dinorá. Eu já mencionei esse cara pelo menos 2 vezes. Bom, o Pascoal ele faz parte daquela pleiade de jogadores que foram muito eficazes, mas infelizmente a mídia não divulgou como deveria ter divulgado. Pascoal era um jogador que foi todo formado no futebol de Niterói, na época que o Canto do Rio não fazia parte ainda da primeira divisão do Rio de Janeiro. Ele começa num time chamado Flamengo Esporte Clube, quando ele era muito novinho, e depois vai jogar no Byron, ainda, que é também um time tradicional, um clube tradicional de Niterói, mas ainda como amador. Aí, finalmente, ele vai para o Canto do Rio. No Canto do Rio, ele consegue a profissionalização, mas o Canto do Rio disputava a Liga Niteroense. Bom, arrebentando, muitos gols. Eu fazia umas pesquisas em relação a não só Pascoal, mas outros jogadores que vieram de Niterói também. Eu dava uma olhada, o cara fazia muito gol. E um dos amistosos chamou a atenção de um pessoal do Rio, e especificamente do Botafogo. Carlito Rocha gostou e o Pascoal é contratado. Mas o detalhe é o seguinte: o Pascoal é contratado e ele chega exatamente na mesma semana que o Botafogo tinha fechado com o Perácio, que era um jogador bastante conhecido em Minas, chegou com uma mídia muito, muito forte, e exatamente na mesma semana. Então, a contratação do Pascoal passou batida. Veio um amistoso de apresentação do Perácio, um amistoso contra o Flamengo. O Flamengo vence esse jogo por 3-2. O Perácio já dá 2 cartões já de visitas, 2 pedradas para o gol. O goleiro Justric, o goleiro do Flamengo, não consegue segurar nenhuma. Uma bate na trave, volta, e a outra ele rebate. Enfim. E detalhe que o Pascoal, que tinha sido contratado ali, meio que na surdina, acaba entrando durante a partida, no finzinho do jogo, no lugar do Champ, que o Champ se machuca. O Champ, eu falei do Champ ucraniano, falei no episódio passado, se não me engano. Bom, beleza. O Pascoal entra, e a princípio ele entra, mas, entre aspas, para compor o elenco ali do ataque. Só que o Pascoal, ele tinha uma característica bem interessante, que ele era muito versátil, era um jogador baixinho, para a época. Já era um jogador baixinho para a época, né? Então a gente tem que começar a entender que na década de 30, 40, o ser humano era mais baixo do que é hoje. Um jogador de 1,64 m hoje não teria muita chance, mas naquela época dava para fazer muito barulho. E o Pascoal, como era um jogador bastante móvel, ele jogava tanto na função de centroavante, como de meia-direita e de ponta-direita. E foi o que acabou acontecendo. Machucava um jogador e entrava o Pascoal. E aí, saco, gol. Machucava um centroavante, Pascoal entrava. Carvalho Leite estava com problema, Pascoal entrava. Álvaro Marieta com problema, Pascoal entrava. E assim foi seguindo. Até que não teve jeito. Tinham que arrumar um lugar para o Pascoal. E aí começou uma máquina de fazer gols. Eu vou resumir bastante a passagem do Pascoal pelo Botafogo, para você ter uma ideia. Em jogos regulares, eu falo regular, não contando o torneio início, Pascoal fez 158 jogos e 106 gols. Se você acrescentar 12 jogos do torneio início, ele fez mais um golzinho, então dá um total de 170 jogos e 107 gols, que é uma média de 0,63 gols. Esses números eu confrontei, inclusive, com o meu brother Pedro Varanda, que é um especialista na parte de estatística. Aliás, abração, Pedrão. Tamo junto aí, cara. Uma média fantástica de um jogador que não era efetivamente um centroavante. E aí vem uns detalhes aqui interessantes que eu quero passar para vocês em relação à passagem do Pascoal pelo Botafogo. Ele chega em 1937, como eu falei, e joga até 1943. Eu já citei num dos episódios uma viagem que o Botafogo faz ao México e aos Estados Unidos em 1940. O Pascoal estava na delegação e ele sofre uma lesão no tornozelo num dos últimos treinamentos já para preparar a delegação. São feitos os exames e constatada uma fratura de tornozelo
e ele acaba ficando fora dessa excursão. Eu já até citei que Pascoal, anos depois, disse que essa foi a maior frustração da carreira dele. Ele gostaria de ter disputado na Copa do Mundo, mas, pô, naquela época não dava. 38 ele estava chegando, ele tinha chegado em 37 no Botafogo, e 42 e 46 não houve Copa do Mundo, razões óbvias, né? A guerra, Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Então, o Pascoal, como eu falei, chega em 37 no Botafogo, e já em 38 ele começa a assombrar o negócio. Como eu falei, eu vou resumir bastante. Você lembra a questão de hoje em dia o cara faz 3 gols e pede música, né, num programa aí de televisão, não sei o nome, não sei se é Sensacional, Extraordinário, eu não lembro o nome do programa. É alguma coisa desse tipo. Bom, enfim, o hat-trick, né, fazer 3 gols. Pascoal fez 3 gols num jogo. Pascoal fez 3 gols em um jogo 11 vezes. Em 11 oportunidades, o Pascoal fez 3 gols. Então, se ele tivesse que pedir uma música, ele não ia pedir uma música, ele ia pedir um CD inteiro. Porque o cara fez um hat-trick em 11 jogos. Além disso, ele fez... Essa aí eu vou deixar para daqui a pouquinho. Ele faz 6 gols num jogo que eu já comentei com vocês, no final do ano de 1938, que ele faz 6 gols contra o nosso bravo Madureira, um jogo que termina 11-3, e o Pascoal faz 6 para poder rimar. Por que eu falei que ia deixar para depois? O depois é agora. Tem um jogo interessante, 1940, um jogo 1940 contra o Vasco. Esse jogo valia tanto pelo Campeonato Carioca quanto pelo torneio Rio-São Paulo. E por que esse jogo é interessante? Vou resumir muito, hein? 12 minutos de jogo, o Vasco vencia por 3-0. 3-0. 12 minutos de jogo, 3-0. Muito bem. O Vasco administra, tranquilidade, o jogo já estava praticamente, né, resolvido, só que o Botafogo tinha um cara chamado Pascoal de Gregório. O Pascoal diminui para 3-1, diminui para 3-2, empata o jogo e vira o jogo. 4 gols de Pascoal, 2 de cabeça. Esse jogador era uma máquina de fazer gols. No ano de 1939, Pascoal é convocado para a seleção brasileira para disputar Copa Roca. Ainda em 1939, ele é convocado para disputar a Copa Rio Branco. Ele acaba sendo desligado porque ele contrai uma doença que os jornais não explicam bem. Eu acredito que pelo tempo que ele ficou fora, deve ter sido uma virose, alguma coisa do gênero. Seleção carioca direto. E é um jogador praticamente que não é mencionado. Quando se fala da história do Botafogo de futebol de regatas, quando se traz... Nós voltamos no tempo para o fim dos anos 30 e 40, alguns personagens são bem emblemáticos, né? O Heleno, claro, tem que se falar do Heleno de Freitas, né? Talvez o Geninho, se fale do Geninho, finalzinho ali, Carvalho Leite chegando, final de 30, né, para viradinha de 40, mas o Pascoal de Gregório era um atacante espetacular, que tinha um apelido, foi dado por um jornal, aliás, um tabloide, né, que era o Globo Esportivo, o apelido de o craque sem máscara, porque ele era um cara absolutamente simples, que jogava por amor ao Botafogo, tanto que ele recebeu propostas, teve uma proposta, inclusive, curiosa, do futebol italiano, na época, justamente na época da guerra, uma série de jogadores foram jogar no futebol italiano, jogadores brasileiros, uruguaios, argentinos, um negócio muito louco. Mas teve um momento bastante complicado que o empresário acabou dando uma amarelada e falou, poxa, não vamos seguir no negócio, e o Pascoal acabou não sendo negociado. Então, assim, o Pascoal é um jogador... É óbvio que eu poderia falar de vários jogadores bastante importantes, famosos e tal, mas eu resolvi trazer a historinha do Pascoal porque eu tenho absoluta convicção que a maioria esmagadora dos torcedores do Botafogo não tem a menor ideia de que um jogador de 1,64 m, formado no futebol de Niterói, que quebrava, entre aspas, o galho em 3 posições do ataque, pudesse ser tão eficaz, a ponto que de uma média de 0,5
1,63 gols por partida. Ninguém sabe quem foi o Pascoal. Eu poderia falar, estender aqui e dizer a respeito do fim da vida do Pascoal. O fim da vida do Pascoal, eu não vou entrar em detalhes, mas eu citei num dos episódios passados que o Pascoal, quando tinha retornado para o Canto do Rio, ele sofreu uma lesão importante em um dos braços. Ele caiu de mau jeito, uma lesão que acabou comprometendo os movimentos desse braço, mas não comprometeu a vontade, a fissura de jogar futebol, o amor pelo futebol. Ele continuou jogando bola pelo Canto do Rio, assim como aconteceu com o Dinorá pelo Botafogo, caso do Dinorá mais grave, claro, uma bala, mas também mexeu demais com a cabeça do Pascoal essa lesão. O Pascoal não conseguia mais jogar futebol, apesar do problema ter sido no braço. Ele abandonou o futebol e resolveu, infelizmente, tomar uma decisão que não foi legal. E a história do Pascoal se encerra em 1948, curiosamente no ano que o Botafogo ganha o título carioca, um título, inclusive, que o Pascoal perseguiu bastante, chegou perto, foi vice-campeão em 39, foi vice-campeão em 42. Bom, essa minha rápida passagem aqui, historinha do Pascoal de Gregório, Boneca. Gostaria que você guardasse esse nome, foi um nome bastante importante, caso ninguém conhece, Pascoal de Gregório.